Eu envolvi Mejoá nos meus braços e incendiei sua alma com as chamas do prazer. Já ia amanhecer quando nos soltamos. Ela me trouxe uma bela roupa de príncipe, que não vesti, pois o sono tomou conta do meu corpo e adormeci no leito da minha amada. Por volta do meio-dia fui acordado por Mejoá que, assustado e aos prantos, disse-me que seu pai fora assassinado. Acordei assustado com seus gritos e, ainda atordoado pelo sono, a segui até os aposentos onde jazia o corpo. Uma adaga trespassara seu coração. A notícia se espalhou logo pela capital do reino de Mejoá. Como era costume, o corpo foi incinerado numa pira. Após a cerimônia fúnebre, Mejoá reuniu os comandantes do seu fraco exército e os submeteu ao meu comando. Eis como tudo se passou. Este é o príncipe Daer, o novo rei. Nós nos casamos secretamente e há alguns dias e não me foi possível apresentá-lo como meu esposo devido ao assassinato do meu querido pai. A partir de hoje Sikandar é o novo rei e eu confio o comando do exército a ele. Vocês obedecerão a partir de agora às ordens dele. Eu intervi a partir daí. Senhores, já é hora de mudarmos um pouco as maneiras de agir deste exército. Chega de usar o seu poder contra o povo. Vamos organizá-lo para que defenda o nosso reino. Não lançaremos mais os soldados contra os súditos da coroa real, sim contra os seus reais inimigos. Os senhores são os comandantes neste momento. Aquele que aceitar o meu comando e obedecer minhas ordens se cobrirá de glórias, mas quem não quiser me aceitar como comandante e rei, que agora, diante da princesa Mejoá, renuncie ao seu cargo, pois é hora de os guerreiros assumirem seus títulos e agirem como tal, deixando de ser os torturadores do seu próprio povo. Os que se submeterem às minhas ordens passem à minha direita, e os que não quiserem fiquem onde estão e aí mesmo deixem suas armas, pois estão dispensados de suas funções. Todos passaram para minha direita e um grito de declamação brotou de suas gargantas. Viva Sikandar, o novo rei! A um sinal meu, Mejoá falou. Como presente ao povo pelas núpcias da princesa com o príncipe Sikand, ordeno que o comandante das prisões liberte todos os prisioneiros. De hoje em diante a alegria voltará a reinar no seio do nosso povo. Que o arauto real leia em todas as praças do reino que já não é mais proibido ver o rosto da princesa Mejoá. Lerá também o novo Código de Leis e Obrigações que passará a ter validade em nosso reino. O novo código eu mesmo havia redigido. Era simples e conciso. Dividia as rendas em 3 partes. Uma para o povo, outra para o reino e a terceira para a coroa. Proibia todos os tipos de crimes e a cada uma sentença era fixada. Também obrigava o povo a fornecer os efetivos do exército. Havia ainda vários outros deveres e obrigações por parte do povo, reino e coroa. Eu arregimentei homens e os instruí na arte da metalurgia. Em pouco tempo espadas, lanças e setas nunca vistas antes começaram a ser feitas próximo do local onde o minério era extraído. Os artesãos que as fabricavam não podiam se afastar do local onde eram produzidas. As minas de extração de pedras preciosas tiveram suas atividades intensificadas, e as de ouro também. As aldeias foram esvaziadas e o povo conduzido a campos férteis e ociosos. Iriam trabalhar a terra na produção de alimentos. Teríamos a maior produção de alimentos já vista naquele reino. Instituí várias festividades alusivas à semeadura, colheita, primavera e a vários deuses. O tesouro real de Mejoá era imenso antes de minha chegada e eu usei em parte para formar a melhor cavalaria. Meus enviados iam até outros reinos e compravam as melhores montarias e as traziam para um local escolhido para treinar os meus soldados que formariam uma cavalaria superior à Pérsia, pois minhas armas eram superiores. Do treinamento, eu mesmo cuidava. Formava um grupo até que se tornassem exímios na arte da guerra, depois iniciava novos grupos. As novas setas com ponta de ferro tinham uma precisão impressionante e eu fazia meus arqueiros treinarem o dia todo.
Mas também deviam saber manejar a espada e a lança com perfeição. Meus soldados lutariam em qualquer campo. Devido ao código simples e conciso, nosso reino começou a atrair pessoas que aspiravam à liberdade. Todos eram aproveitados de acordo com suas habilidades. Nosso código correu de boca em boca por vários reinos vizinhos e isto provocou a ira dos seus regentes. Mas nada podiam, pois não tinham uma alternativa a oferecer aos seus súditos. Muitos mestres apareceram antes de eu completar um ano no poder. Eu, que sabia reconhecer-me de verdade quando o via, os reuni à minha volta. Todo mestre só quer o bem dos seus semelhantes e aqueles não eram diferentes dos que eu conhecera no reino de meu pai. Eu sabia que com eles vinham o saber, a lei e a razão. Os amparava às expensas do tesouro de Mejoá, que crescia todo dia mais um pouco, pois novas minas foram descobertas e todas eram propriedade da coroa. Mejoá estava encantada com o novo palácio que eu mandara construir para ela, bem ao lado da construção de um templo ao Senhor Agni, Senhor do Fogo Divino. Era o Senhor do meu destino e num gesto de gratidão eu lhe construí um imenso templo onde seria adorado pelos súditos do reino da coroa de diamante. Este era o nome pelo qual eu chamava o reino de Mejoá, e pelo qual passou a ser chamado. O nome proveio da coroa que fiz para minha amada. Moldei o ouro fundido, poli com todo carinho, então entalhei e depois lapidei um enorme diamante, engastando-o na parte frontal de sua coroa. As outras pontas eu deixei sem nada. Quando lhe presenteei com a nova coroa ela perguntou-me o sentido que possuía o diamante único, sem mais nada a enfeitar sua coroa real. Este diamante simboliza o seu reino, Mejoá. Quanto às pontas sem nenhum enfeite, eu as enfeitarei com os reinos que eu prometi conquistar para você, minha amada. Você não tira esta ideia da cabeça, Sikhan. Eu só quero tê-lo a meu lado e nada mais. Será que só a minha companhia não o satisfaz? Muito, minha amada. Mas eu prometi que não temeria reino nenhum e cumprirei minha promessa. Ninguém nos ameaça, Sikhan amado. Creio que sua atividade intensa os acalma o suficiente para conterem suas ambições. Está enganada, Mejoá. Há uma movimentação intensa ao nosso redor. Não tardará o dia em que as ambições serão maiores que a razão. Então neste dia sua coroa de diamantes começará a receber as pedras preciosas que ainda lhe faltam. Podia deixar um pouco as armas e ficar mais tempo ao meu lado, pois sinto sua ausência, Sikhan. Não a sentirá por muito tempo, minha amada. Logo que terminar o novo palácio, teremos tempo suficiente para vivermos com mais intensidade nosso imenso amor. Assim espero, pois sinto tanto sua falta quando vou me deitar e vejo o meu leito vazio. Já organizei o reino e logo poderei organizar minha vida pessoal. No novo palácio tudo será mais fácil. Nele haverá lugar para instalarmos toda a administração do reino. Precisa ser tão grande assim? Não pode ser de outra forma, pois nele haverá de tudo. Espero que depois dele concluído você o habite por mais tempo que neste aqui. Você se cansará de tanto me ver, minha amada Mejoá. Ainda que eu viva mais 1000 anos não me cansarei de você, Sikhan. Eu também gosto de estar ao seu lado, minha amada. Então eu quero viver um pouco agora, meu amado. E Mejoá viveu um pouco na chama do meu fogo. Quando estávamos juntos este fogo nos animava com intensidade. Mas logo veio o dia que eu tanto aguardava. O reino do outro lado do Ganges não resistiu à ambição e invadiu o reino da coroa de diamante. O exército invasor era composto de várias dezenas de milhares de homens. Eu reuni meus comandantes e ordenei que arregimentassem seus exércitos. Eu os havia dispersado por vários pontos do reino e os mantivera oculto dos olhos curiosos dos espiões dos inimigos. Quando a marcha teve início, Mejoá veio se despedir de mim. Cuidado com sua vida, Sikhan. Não quero que nada lhe aconteça, meu amado. Nada me acontecerá, minha amada.
Quando regressar terá a primeira coroa aos seus pés e então adicionarei mais um diamante à sua. Eu só o quero com vida no seu regresso. Não vá morrer só para conquistar um diamante para minha coroa. Eu nada faço com um diamante, mas com você ao meu lado, sou a mulher mais feliz do mundo. Logo me terá de regresso, Mejua. Até a volta, minha amada. Volte logo, Sican, pois meu leito ficará frio com sua ausência. Quando eu voltar, ele arderá no fogo que anima o nosso amor. Não deixe que interrompam a construção do novo palácio ou do templo dedicado ao Senhor do Fogo Divino, Mejua. Eu a abracei e dei-lhe um longo beijo de despedida. Meu exército pôs-se em marcha ao encontro do inimigo, que já avançara bastante em nosso reino. A terra iria se tingir com o sangue inimigo, pois meus exércitos estavam adistrados na arte de se colocarem harmonicamente em ação. Emoções, raciocínio e movimentação agiriam coordenadamente à ordem dos comandantes, todos adestrados na minha filosofia de vida adaptada à arte da guerra. Tudo no meu exército desenvolvia-se de forma ordenada. O primeiro confronto foi só um treino para meus soldados. Do segundo em diante, puderam sentir na prática a vantagem das armas que possuíam, aliadas a um adestramento muito superior, e o campo cobriu-se de corpos dos soldados inimigos e a terra encharcou-se de sangue. Cavalaria, infantaria e arqueiros avançavam tão sincronizados que o inimigo não tinha como se defender. Não travávamos combates, e sim massacres. Em poucos dias meus exércitos cruzaram o Ganges e o terror tomou conta do reino inimigo. Subjugá-los foi tão fácil, que ordenei que meus exércitos avançassem sobre os reinos que o haviam auxiliado na invasão do reino da coroa de diamante. Ao fim de 4 meses, 3 reinos haviam sido subjugados à coroa de diamante. Os reinos subjugados deixaram de existir como tal e passaram a ser uma extensão do reino de Mejua. Só interrompemos nossa marcha nas fronteiras do reino chamado, nos dias de hoje, de Birmânia. Isto depois de receber em nosso acampamento os enviados do monarca daquele povo que vinham saber o que desejávamos receber em troca de não os invadirmos. Um tratado foi firmado com eles e ali eu estabeleci as fronteiras do reino da coroa de diamante. No tratado ficou estabelecido o direito ao livre comércio e trânsito dos habitantes e o comércio foi estabelecido. Como presente ao reino da coroa de diamante por sua amizade um imenso tesouro foi oferecido, e todos os tesouros conquistados dos reinos subjugados juntaram-se a este e a longa marcha de volta teve início. Em cada região conquistada ficara uma guarnição bem instruída para dela a cuidar, e um marajá iria dirigi-la de acordo com o meu princípio administrativo. 1/3 para o povo, outro para o Estado e o último para a coroa. Novo exército seria formado pelo marajá de cada região. Eu desmembrar os reinos em regiões para melhor impor o meu código. Ele seria válido para todas igualmente. Do palácio de Mejua uma só lei irradiaria por todo o reino. Nos exércitos uma só doutrina os regeria. E para todos os povos conquistados um só rei e uma só princesa. Os marajás seriam os encarregados de fazer cumprir minhas determinações. Aos soldados do meu exército impuseram uma lei rigorosa. Um súdito deve ser tratado como um ser humano e não deve ter sua integridade violada desde que respeite as leis da coroa de diamante. Os arautos levaram a todos as novas leis que os regeriam. Isto quebrou qualquer resistência ao novo rei e seu exército ocupante, que arregimentou muitos súditos ainda jovens para engrossar suas fileiras. Assim a doutrina se manteria forte e o código impor-se-ia com maior rapidez. Isto tudo era posto em ação assim que uma cidade, aldeia ou reino era incorporado. Muitos sábios dos reinos conquistados foram recebidos em audiência por mim, que, como bom orador, os dobrava ante a lógica das minhas determinações e do meu código. Templos foram respeitados e os sacerdotes poupados do fio da espada com uma condição: que não pregassem a sedição aos fiéis dos seus cultos religiosos. Em todas as regiões a que haviam sido subdivididos os reinos conquistados,
um templo a Agni, o Senhor do Fogo Sagrado, seria levantado pelo Marajá. Este era o meu sonho. Unir o povo, o Estado e a coroa sob um único Deus. O Senhor do meu destino seria este Deus que faria a simbiose do poder com o povo. Sikandar era a mão armada de Agni, o Senhor do Fogo Divino. Uma lenda começava a nascer de uma promessa minha ao Senhor do meu destino. Em cada reino conquistado seria feita uma consagração da vitória obtida a ele, o meu Deus guerreiro. Meus soldados começaram a reverenciá-lo com tal devoção que até a mim eles surpreenderam. Nascia uma consciência mística na mente daqueles guerreiros. Devo acrescentar que após a queda do primeiro reino, não perdemos mais soldados nas batalhas travadas. A destreza dos meus guerreiros os livrava da morte, tão comum no campo de batalha. Só alguns, colhidos por acidentes, morreram, mas não no campo de batalha. 7 meses depois de iniciada a marcha rumo à vitória, partimos de volta ao palácio de Mejoá. Em 7 meses havíamos atingido as fronteiras estabelecidas para o reino da coroa de diamante. Uma parte dos meus exércitos originais ficara para trás, cuidando para que o meu código fosse imposto. Mais novos contingentes foram agregados, e se ao partir eu levar à minha retaguarda 60.000 soldados, agora voltava com mais de 100.000. Eu impuria àqueles jovens incorporados aos meus exércitos uma doutrina de ação militar, meu código e meu Senhor do Fogo Divino. 3 meses depois de iniciado o retorno já estava eu com o meu exército às margens do Ganges iniciando sua travessia. Já não havia mais fronteiras para impedir o livre trânsito por ele. As suas 2 margens tinham uma só coroa, a coroa de diamante de Mejoá. E Sikandar era o guardião da coroa de sua amada. Os marajás que haviam se estabelecido adotaram tão bem minha doutrina que na nossa volta os primeiros frutos já foram colhidos. Do primeiro reino conquistado meses antes, as safras foram tão generosas que a fome de antes já não existia e pude orar em alguns templos, levantados às pressas ou improvisados pelos novos representantes da coroa de diamante. O terço do reino estava sendo investido na manutenção deles e o terço da coroa foi levado pelo exército para ser depositado aos pés de Mejoá. As carroças iam abarrotadas. De tudo, um pouco havia. Alimentos duráveis, levávamos de volta o suficiente para alimentar os meus exércitos por um ano inteiro. O que não podia ser levado ficou à disposição das guarnições dos marajás. Já havia avançado bastante no território original do reino de Mejoá quando recebi uma notícia que alterou todo o meu íntimo. Mejoá havia sido aprisionada pelos que reinavam ao sul do continente. Eu havia deslocado quase todos os meus exércitos na longa campanha por não desconfiar que receberia um golpe dos que recebiam tributos de Mejoá. Conte-me com calma o que houve, mensageiro. Tudo começou de repente, Senhor. Primeiro vieram os que recebiam tributo e disseram que devido ao enriquecimento do reino a princesa teria de pagar o triplo do estipulado no tratado. Como ela recusou-se a aceitar tal coisa, eles se retiraram com a parte combinada. Mas alguns dias depois invadiram a capital do reino e levaram a princesa como refém. Os soldados lutaram bravamente, mas o número de inimigos era tão grande que foram derrotados. Após fazer da princesa prisioneira deixaram um novo tratado para ser reconhecido por Sua Alteza. Só assim a libertarão. Qual é a nova condição, mensageiro? Exigem a metade de tudo o que o reino produz, meu senhor. Eles não receberão só a metade e sim tudo, mas será o que eu desejo lhes dar. E o que tenho a lhes oferecer a minha espada afiada, pensei. Virei-me para o arauto e ordenei-lhe. Arauto, reúna todos os comandantes na minha tenda o mais rápido possível. Pouco tempo depois todos estavam à minha volta. Senhores, quando eu os convidei a se cobrirem de glória não sabia que ela seria tão grande. Vamos dominar todo o continente desde as altas cordilheiras até o sul e desde nossa nova fronteira estabelecida junto ao reino de Calera até a Pérsia.
Nossa glória será tão grande que poderão viajar 7 meses em marcha forçada, tanto sob o sol quanto sob a lua, que ainda estarão em solo do reino da coroa de diamante. Um grito ecoou na tenda. Viva Sikandar, filho do Senhor do Fogo Divino! Eu retribuí a saudação com outra tão generosa como a que me dedicaram. Vivam os comandantes de Sikandar, que têm suas espadas forjadas nas chamas do fogo vivo do Senhor do Fogo Divino. Voltaremos à capital o mais breve possível, senhores. Coloquem em marcha aceleradas seus exércitos. Eu irei na frente com a cavalaria. 2 dias depois eu chegava ao palácio de Mejoá e a tristeza tomou conta do meu ser ao vê-lo queimado. Suas riquezas haviam sido saqueadas. O imenso tesouro acumulado fora levado com os que vieram do sul. Minha espada não saciará sua sede de vingança enquanto não beber o sangue do rei destes miseráveis. Reuni os comandantes da cavalaria e ordenei-lhes: convoquem 10.000 novos soldados entre a população do reino. Vamos prepará-los para defenderem a capital do reino. Isto nunca mais acontecerá ao reino da coroa de diamante. Enviem uma tropa para nos trazer todas as armas já prontas e ordenem que aumentem a produção, pois vamos precisar de muitas mais. Recolham também o terço devido ao reino e o outro da coroa, pois vou precisar deles a partir de agora. Amanhã estabeleceremos nossa estratégia de ação. Assim, quando o restante de nossos exércitos chegar, já estaremos prontos para avançar sobre os traiçoeiros que levaram a princesa. Não teme pela vida dela, meu rei? Se parar para pensar nisso, não iniciarei esta campanha. Vá fazer o que ordenei, comandante. Sim, senhor. Eu estava diante do palácio de Mejoá e ao olhar mais uma vez para ele me decidi. Vou terminar o palácio novo e quando minha amada voltar, ficará encantada com ele. O tesouro que tiraram deste não será nada perto do que trarei de volta, junto com minha amada. Dias depois o resto dos meus exércitos acampavam próximo da capital. Os novos soldados convocados começaram a ser treinados e armas novas foram distribuídas aos soldados incorporados durante a expedição vitoriosa. Enviei mensageiros para saber ao certo como eu deveria proceder para ter minha amada de volta. O que eu queria saber era onde ela estava, pois eu suspeitava de nova traição. Construí uma enorme muralha ao redor do novo palácio e dependências para alojar o novo regimento formado. Tinha à minha disposição 100.000 homens e coloquei todos para trabalhar com afinco na construção do novo palácio. O novo palácio seria uma fortaleza inconquistável e nela se assentaria o poder da coroa de diamante. Eu cumpriria o prometido à minha amada. Uma parte dos soldados eu deslocara para as fronteiras e novas fortalezas começaram a ser levantadas com parte do tesouro conquistado na expedição. Eu mandara espiões vigiarem qualquer movimentação de tropas inimigas além das fronteiras. Minha mente trabalhara com todos os seus sentidos e nada eu procurava deixar no acaso. Quando eu avançasse sobre eles sentiriam o poder da espada de Sikandar. Os mensageiros voltaram com notícias do rei traidor. Eles manteriam Mejoá como refém até receberem metade do que o reino produzia. Isto é uma coisa inaceitável, pois eles não pretendem libertá-la quando receberem o que pedem. Irão nos chantagear até esgotarem o reino. Vamos invadir os 2 reinos ao norte, senhores. Falei aos meus comandantes. Mas isto é uma loucura, meu rei. Não temos contendas contra eles. Por enquanto não. Mas se souberem que partimos para o sul, nos invadirão pelo norte e estaremos cercados e sem nosso reino. A partir de agora não temos nada mais que inimigos, do Ganges até a Pérsia. Vamos acabar com a ameaça ao norte e depois desceremos pelo oeste. Tudo agora está para ser conquistado. A sorte nos sorri e a glória nos aguarda. Que os mais adestrados e competentes sigam conosco e o restante fique estacionado em pontos estratégicos do reino para o defender. Ser apanhado de surpresa uma vez é humano, 2 é tolice.
Ao norte, meus comandantes! Gritei. Ao norte Sicandair. A glória aguarda o filho do Senhor do Fogo Divino. No dia seguinte nova expedição era iniciada. 10 dias depois meus exércitos cruzavam a fronteira norte e o sangue correu sobre a terra. Os reinos ao norte e a oeste foram conquistados com extrema facilidade. O código e a doutrina de Sicandair se impunham sobre novos reinos. 4 meses duraram essa expedição e a fronteira norte foi estabelecida. O grito de glória nos esperava e ecoava em todos os meus exércitos. O nome de Sicandair ganhou um adjetivo. Eu era agora Sicandair, o conquistador. A prática tornava meus soldados tão profissionais que os movimentos das tropas eram tão harmônicos e coordenados que os comandantes já tinham pouco trabalho ao conduzi-los. Quando meus exércitos voltaram a entrar no reino pelo sudoeste, já eram 200.000 homens a saudar-me com estas palavras. Divino! Viva Sicandair, o conquistador e filho do Senhor do Fogo! Os espiões do sul me traziam notícias sobre grande movimentação de exércitos. Os ratos estão saindo dos seus buracos, senhores. Logo teremos notícias deles. Não vamos atacá-los já, grande Sican. Primeiro deixaremos eles se agruparem. Assim será mais fácil e rápido derrotá-los. Isto pode ser muito difícil, meu rei. Ao juntarem suas forças teremos de lutar muito mais, pois eles são muito numerosos. Está enganado, comandante. Como foi sua primeira batalha? Difícil. E a segunda? Um pouco mais fácil. E a terceira? Muito fácil de ser ganha. Então a que atribui esta dificuldade na primeira e facilidade na terceira? Experiência, meu rei. Tem razão. Quanto mais soldados eles incorporarem aos seus exércitos, menos experientes eles se tornam. Nós já temos as emoções, o raciocínio e a movimentação harmonizados e atuando em perfeita coordenação. Na pior hipótese serão batalhas memoráveis e, na melhor, um massacre gigantesco das fileiras inimigas. Então, a glória nos espera, grande Sicandair. Então distribuam a 10ª parte dos tesouros conquistados entre os soldados e lhes deu um pouco de descanso, senhores. Deixem que eles visitem suas famílias e quando voltarem que venham com saudade dos campos de batalha. Quanto aos novos incorporados, instruam-nos e os doutrinem de acordo com nosso código de conduta e doutrina de ação. Quando o momento chegar terá um exército tão poderoso que varreremos o sul do continente e estacionaremos nossas tropas no palácio do rei Sagir. Vão descansar também, pois já faz muito tempo que não o fazem. Todos temos um limite e devemos respeitá-lo, senhores. Qual o limite do grande Sican? A fronteira persa, senhores. É lá que construiremos nossa última fronteira. Por que só a fronteira persa, grande Sican? Levaremos 7 meses marchando sob o sol e sob a lua para percorrer o nosso império, tanto de norte a sul como de leste a oeste. Não acham que já estará bom, senhores? Então os nossos limites são os limites do grande Sicandair, o conquistador de terras e de povos, de corações e mentes. Isso mesmo, senhores, não adianta conquistarmos só os reinos. Temos de conquistar os seus habitantes também. Só assim nosso império será tão sólido e duradouro como os diamantes da coroa do diamante. Eu encerrei a conversa e fui ver como estava o novo palácio. Estavam terminando sua construção. Mais algumas semanas e começariam a decorá-lo segundo minhas ordens. Mejoá ficaria feliz ao vê-lo. Uma ala já estava pronta e sendo usada. Era a ala do tesouro da coroa. As regiões dirigidas pelos marajás já nos enviavam o terço devido à coroa. As novas conquistas haviam rendido menos que a primeira expedição, mas adicionaram uma quantia muito grande ao tesouro real. Tudo isto mais as rendas do reino original encheram os salões onde eram guardados.
O reino fervilhava em atividades. Estradas, pontes e fortalezas que abrigavam os soldados eram construídas por toda parte. A movimentação pelo reino era cada dia mais fácil. O afluxo de habitantes oriundos dos reinos conquistados era muito grande e tornavam o comércio muito ativo. Eu sorri ao ver tudo aquilo e pensei: Sikandar, fugir uma vez do destino é humano, 2 vezes, uma idiotice, e a terceira seria covardia. Sikan, você não fugiu do seu destino pela 3ª vez, portanto a glória o aguarda, impaciente. Fui interrompido no meu devaneio com a chegada de um mensageiro. Ele trazia notícias do rei Sager. Fui ao encontro dos seus mensageiros. O que tem a dizer nos mensageiros do rei Sager? Perguntei-lhes quando diante deles. Como não aceitou as condições de nosso rei, ele quer marcar um encontro com o grande Sikandar para discutirem um novo tratado. Voltem ao rei Sager e digam a ele que irei ao seu encontro só quando devolver minha princesa Mejoa viva e saudável. Só após isto feito eu irei pessoalmente ao seu encontro. Agora saiam de minha frente. Com vossa licença, grande Sikan. Logo terá notícias do nosso rei. Estarei aqui mesmo, senhores. Quando fiquei a sós com meus comandantes, um tomou a palavra. Quais serão as intenções do rei Sager, meu rei? Por que será que propõe um encontro quando temos notícias que dizem o contrário? Ele quer ganhar tempo e armar-me uma cilada. Vamos avançar um pouco mais para o oeste, senhores. Se ele demorar muito, nós o isolaremos no sul e depois tudo será mais fácil. O que não podemos fazer é permitir um relaxamento dos soldados. Avancem sobre os 2 reinos que são tributários do rei Sager. Vamos secar suas fontes de suprimento gratuito de alimentos e valores. Quanto mais ele demorar para devolver a princesa Mejoa, mais difícil ficará a sua situação. Levem metade dos exércitos e só voltem quando tiverem estabelecido novas fronteiras do reino da coroa de diamante. Assim será feito, grande Sikan. Em breve o rei Sager saberá que o reino de Sikan aumenta mesmo que ele fique sentado no seu trono e use apenas uma parte do seu poderoso exército. É isto, senhores. Um só sentimento, uma só emoção, uma só razão e um só movimento. Em frente, senhores, que a glória nos espera. Eles traçaram a estratégia de ação. Desta vez eu não dei palpites. Só observei o traçado e dei minha aprovação. Meus comandantes já tinham se integrado totalmente à minha doutrina aplicada na arte da guerra. Algumas semanas depois as boas notícias começaram a chegar. O primeiro reino caíra e o segundo não opôs resistência alguma. Mais uma distribuição do exército e nova incorporação de soldados que seriam doutrinados. Soldados vindos de além Ganges eram estabelecidos nas novas regiões sob as ordens dos meus marajás. Estes eram escolhidos do exército original e estavam totalmente integrados ao meu código e doutrina. Lealdade era a palavra mais usada e praticada. A esta altura, meu reino já se igualava ao do rei Sager, e isto assustou. Para alegria minha, recebi mensageiros que vieram me dizer que Sager aceitava a minha condição para que um encontro entre nós 2 se realizasse. Quando ele devolverá minha princesa? Assim que voltarmos com uma mensagem vossa indicando quando e onde se encontrará com ele. Digam a ele que me envie uma comitiva de alto nível acompanhando a princesa. Eu seguirei com ela ao encontro dele, no local em que for de sua preferência. Logo terá sua princesa de volta, rei Sikan? Assim espero. Se não, não irei ao encontro dele para dialogar, e sim, matá-lo. Minha firmeza os impressionou e 7 dias depois minha princesa amada estava de volta. Já fazia muito tempo que não nos víamos. Ela estava com sua alma negra como breu. Imaginei que fosse devido ao cativeiro prolongado e ao sofrimento que passara. Abracei-a como um jovem apaixonado, pois eu amava minha amada Mejoa.
Os membros da comitiva foram alojados numa ala especialmente construída para receber visitantes e não tinham acesso ao corpo principal do palácio. A ala fora construída de tal forma que podiam ser vigiados sem perceberem. Tudo eu planejara muito bem para não deixar nada ao acaso. Eu tanto podia ver como ouvir os meus hóspedes sem que eles viessem a saber. Levei minha amada para conhecer o novo palácio. Não lhe contei dos detalhes nem lhe mostrei o local onde eu guardava o tesouro. Como é bonito este palácio Sikhan! Acho que vou gostar dele. Irá adorá-lo, minha amada. Tudo o que faltava no outro, aqui terá à mão. Venha, vou mostrar-lhe a ala onde estão alojados os sábios do reino. Você reuniu no seu palácio os sábios do reino? Sim, e os que cuidam da formação de sacerdotes dos templos do Senhor do meu destino. Você não é o Senhor do seu destino, Sikhan? Sabe muito bem que não, amada Mejoá. Meu destino não me pertence. Mas não falemos no destino e sim de nós dois. Como foi que a trataram este tempo todo? Muito mal, Sikhan. Fiquei encerrada num aposento onde só vi o sol através de uma janela altíssima. Alguém a tocou ou a feriu, minha amada. Nada que eu não pudesse suportar me foi infligido, Sikhan. Eu estranhava a ela não ter me chamado nem uma vez de amado Sikhan, mas atribuí isto ao sofrimento que passara. Venha, Mejoá. É hora de conhecer onde está o valor deste palácio. Vai me mostrar a sala do tesouro. Vou lhe mostrar o meu maior tesouro, minha amada. Dediquei-me com afinco em juntá-lo todo sob meu poder. Eu a conduzi por um longo e iluminado corredor todo ornado com pinturas, as mais lindas possíveis. O final dele dava passagem para um enorme jardim. Havia fontes de água espalhadas por todo ele. Eis aí o meu maior tesouro, Mejoá. Aqui é o local mais aprazível do mundo. Eu o chamo de meu jardim da paz. Nele posso ouvir o canto dos pássaros ou o sussurrar das águas. Posso trocar ideias com os sábios, os mestres e os magos do culto ao Senhor do meu destino. Até magos você trouxe para cá, Sikhan. Eu havia lhe dito que faria isto ou já esqueceu disso também, Mejoá? Esqueci-me de muitas coisas, Sikhan, desculpe-me. Com o tempo vou começar a me recordar como foi boa a vida ao seu lado. Eu a farei se lembrar de muitas coisas esta noite, Mejoá. Ela deu um sorriso ao ouvir isto de mim e comentou. Até que enfim ouço algo que me alegra. Estou ansiosa para que me faça recordar estas coisas. Faz tanto tempo que anseio por suas carícias. Logo não ansiará por mais nada, minha amada. Vamos, alegre-se, pois está de novo no seu reino. Olhe, lá vêm os magos que cuidam da formação de novos sacerdotes. Vou apresentá-la a eles. Eu os trouxe da outra margem do Ganges. Eram os responsáveis por um grande templo e como gostei deles e do saber que possuíam, convidei-os a me acompanhar. Tive muito trabalho para convencê-los do meu interesse por sua sabedoria e poder. Só me acompanharam quando ficaram convencidos das minhas boas intenções. Quais são suas intenções, Sikhan? Espalhar por todas as regiões da coroa os templos dedicados ao Senhor do meu destino e sua doutrina. Você fala tanto em Senhor do seu destino como se ele fosse mais importante para você que eu. Está se tornando muito religioso, Sikhan? Creio que algo está se transformando em meu interior, Mejoá. Eu parei de chamá-la de amada Mejoá, pois estava me sentindo pedante com a não correspondência ao modo de tratá-la. Já estávamos nos aproximando dos magos quando ela ligou que precisava fazer algo, e pediu-me licença para se retirar rapidamente, após eu indicar-lhe onde ficava o sanitário mais próximo. Após ela se retirar rapidamente eu fui ao encontro dos magos. Saudei-os. Como vão os amados mestres da luz do fogo vivo? Numa atividade intensa, filho do fogo divino. Quem era aquela mulher? Ela é a princesa Mejoá.
Finalmente a recebi de volta do rei Sagir. Ela é muito estranha, nosso rei. Viu a sua cor? Sim. Está muito diferente da cor que ela possuía. Muito estranha mesmo. Algo em sua cor revela uma natureza muito cruel. Como podem dizer tal coisa de minha amada? Ela é a pessoa mais bondosa e delicada que já conheci. Perdoe o meu modo de falar, filho do fogo. Mas é nosso dever alertá-lo para o perigo que corre. Por parte de Mejoá. Fiquem tranquilos, senhores, e nada temam, pois logo ela recuperará sua cor irradiante. Ela não quis me dizer o que havia sofrido no seu cativeiro. Deve ter sofrido muito e perdido sua cor. Mas logo a recuperará. Porque ela não veio até nós, filho do fogo. Precisou sair correndo para fazer uma necessidade. Logo estará de volta. Agora contem-me como vão os preparativos para a abertura do grande templo do Deus do Fogo Divino. Ficamos conversando por muito tempo a respeito dos preparativos. Iria ser a realização do meu maior sonho. Era a forma de eu reverenciar o Senhor do meu destino. Sentia-me feliz em cumprir uma promessa feita no dia em que consagrara minha espada nas chamas de uma fogueira ritual. Mais uma promessa se realizaria. Após ouvir todas as explicações sobre os preparativos, pedi-lhes licença para ir à procura de Mejoá. Ela deve ter se perdido no interior do palácio, pois ainda não o conhece. Nós gostaríamos muito de conhecê-la pessoalmente, filho do fogo. Convide-a para nos visitar assim que puder. Eu mesmo a trarei até os senhores, já que ela mesma pediu para que eu reunisse os maiores mestres, pois desejava se instruir com quem poderia ensiná-la de verdade. Sentirem-nos honrados em ensinar sua princesa. Com sua licença, mestres da luz. Nós os saudamos com nossa bênção, filho do fogo. Oraremos ao sagrado Agni para que lhe o proteja sempre. Agradeço de todo o meu coração. Eu saí à procura de minha amada. Certamente ela teria se perdido em alguma ala do palácio. Depois de muito procurá-la, encontrei-a sentada nas escadas que davam acesso aos nossos aposentos. Mejoá, o que faz sentada aí? Eu esperava Sikhan. Não soube como voltar ao seu jardim e após muitas tentativas achei melhor esperar que você me encontrasse. Fez muito bem, pois é possível alguém perder-se neste palácio. 100.000 pessoas foram usadas na sua construção quando eu resolvi levantá-lo. Logo ele estará todo terminado, pois só faltam detalhes. Vamos para nossos aposentos, pois precisa se preparar para a recepção desta noite. Hoje depositarei aos teus pés todos os reinos conquistados para você, como lhe prometi naquela noite inesquecível. Foram muitos os reinos conquistados, Sikhan? Sim, minha amada. Hoje o reino da coroa de diamante estende-se das fronteiras de Rashnos, Birmania, até o centro do continente. Lá está sendo construída uma das maiores fortalezas do reino. A partir dela chegarei até a fronteira do reino persa. Pretende ir tão longe com suas conquistas, Sikhan? Sim. Fará a fronteira com o povo persa e o sul será onde termina o continente. Vai destruir o rei Sagir? Vou saciar a minha vingança no dia em que lavar minha espada com o sangue dele. Então o seu império será o maior do mundo. Isso mesmo, Mejoá. O Senhor do meu destino terá um templo em cada região conquistada e eu queimarei incenso em todo o império, que logo conquistarei. Terá aos seus pés tantas coroas que não poderá contá-las de uma só vez. Grandes são os seus sonhos, Sikhan. Nossos sonhos, minha amada, lembra-se do que juramos ao Senhor dos nossos destinos. Você fala tanto em Senhor dos nossos destinos, mas não me lembro quem é ele. Acho que o cativeiro me afetou muito, Sikhan. Quem é o Senhor do seu destino? Já que está tão esquecida, eu vou tentar reavivar sua memória. O Senhor dos nossos destinos é o sagrado Agni, Senhor do fogo divino.
Ela estremeceu ao ouvir o nome de Agni, o fogo sagrado. Sentiu um mal-estar e quase caiu. Eu a amparei nos braços e perguntei-lhe o que havia acontecido. Um mal-estar apenas, Sikhan. Logo estarei boa. Leve-me aos nossos aposentos, pois gostaria de me deitar um pouco. Eu a tomei nos braços e a levei aos nossos aposentos. Pouco depois ela já havia se recuperado. Então eu a convidei para banhar-se, pois devia estar preparada para a recepção da noite. Isto a animou um pouco e logo ela se banhava, sorrindo para mim. Quando insinuei entrar junto com ela na banheira, pediu-me para não fazê-lo. Porque minha amada. Era algo que sempre fazíamos juntos e a deixava muito feliz. Agora estou mudada a Sikhan. Dê algum tempo para eu me adaptar à vida ao seu lado. Está bem, minha amada. Vou ficar deliciando minha visão com a visão de sua beleza. Isto a incomoda. Agrada-me muito poder alegrá-lo, meu amado. À noite irei proporcionar-lhe muito mais do que uma simples visão pode fazer por você. Eu me alegrei em vê-la me chamar de seu amado. Minha Mejoá estava voltando a ser a mesma de antes. Só uma coisa me intrigou ao vê-la recolher todos os fios de cabelo que haviam caído de sua cabeça ou se quebrado. Por que fez isto, minha amada? Como nada tinha para distrair-me no meu cativeiro, eu acostumei-me a recolher meus cabelos que caíam na água. Contá-los e guardá-los era para mim uma boa distração, por isso acho que vou demorar a perder este hábito. Incomoda-os se eu fizer isto. Ela estava nua à minha frente. Não resisti e a abracei com força. Nada que faça me incomoda, minha amada. Faça o que lhe agrada e ficarei muito feliz. Vá banhar-se agora, meu amado, pois temos que estar prontos logo ou já se esqueceu disso? Você me faz esquecer de tudo quando estou ao seu lado. Ainda mais, assim, tão bela e tão tentadora. Esta noite eu o farei se esquecer de tudo, meu amado. Vamos logo para que possamos voltar o mais rápido possível e nos entregar às delícias do leito. Eu a soltei contra minha vontade e fui banhar-me na outra banheira que havia no aposento. Quando terminei, ela já estava vestida, mas veio até onde eu estava e começou a apanhar os poucos fios de cabelo que pairavam sobre a água ou estavam juntos à borda da banheira. Por que fez isto agora, minha amada? Vou guardar os nossos cabelos. Porei os meus num lugar e os seus noutros. Quero ver quem perderá mais cabelos no fim de um ano. Quem perder mais cabelos será escravo do outro por toda a eternidade, meu amado. Espero perder mais cabelos que você, minha amada, só para servi-la por todo sempre. Não tire este prazer de mim, meu amado. Eu quero ser sua escrava e realizar todos os seus desejos. Eu sorri ao ouvir isso. Minha amada estava voltando a ser como antes. Depois de me vestir, descemos para o salão de recepções, que já estava lotado com os convidados. Os mestres estavam sentados à minha direita e meus comandantes à esquerda. Só depois vinham os convidados. Ela sentou-se à minha esquerda e ficou olhando à frente como se não quisesse olhar para ninguém. Toda a volta do imenso salão estava tomada. Então, a um sinal meu, foram trazidas uma a uma as coroas dos reinos conquistados e depositados aos seus pés. Depois um servidor entrou no salão com uma reluzente coroa. Ela possuía na sua frente um imenso diamante e à sua volta um menor para cada reino conquistado. Eis sua coroa, minha princesa. Sikandar cumpriu o que prometeu à sua amada. O reluzente diamante de sua coroa já não brilha solitário. Os outros 11 menores refletem o brilho dele e segue a visão de quem olha para seu rosto. Eu agradeço, meu amado, por colocar aos meus pés tantos reinos e em minha coroa tantos diamantes. Um leve sorriso em seus lábios me dizia que aquela noite seria inesquecível. Seu sorriso fez com que uma fraca cor rubra iluminasse sua alma. Muito me intrigou que a sua cor fosse esta, mas a achei melhor que o negro de antes.
Depois desta cerimônia os magos pediram licença para se retirar. Só a contragosto eu aceitei suas ponderações de que haviam acertado fazer uma cerimônia pela volta da princesa ao seu trono e tinham que voltar ao altar erigido ao Senhor do Fogo Divino no interior do palácio, bem perto do jardim. A ala que eles residiam ficava oposta à minha, do outro lado do jardim. Após a saída deles ordenei que servissem o jantar. Músicos e bailarinos o animavam com seus cantos e danças. Os magos, após se retirarem do salão, confabularam entre si. Ela é uma feiticeira ou está encantada? Temos que agir com rapidez ou o rei será encantado também. Como faremos, mago mestre? Acendam o fogo da pira consagrada ao sagrado Agni imediatamente. Mas ela foi consagrada para ser colocada sobre o altar do novo templo. Não podemos deixar que o mal tome conta do rei. Eu conheço o poder das feiticeiras e sei que se algo que não for feito agora, ao amanhecer seremos mortos. Eu vi nos olhos dela algo que apavoraria um ser humano comum. O espírito que anima aquele corpo não é o da princesa e sim um ser infernal. Acredito mais na hipótese de ela estar encantada. Vamos, apressem-se com o fogo, pois não podemos perder tempo se quisermos salvar o rei. Eles acenderam a pira que havia sido consagrada, 3 dias antes, ao sagrado Agni. Em seu fundo havia uma mancha seca do meu sangue, que eu havia derramado no seu interior. Eu mesmo havia fundido o minério e moldado sua forma. Parecia-se com um cálice não muito profundo. Tinha 2 metros de diâmetro por 1 de profundidade. Ali arderia dia e noite o fogo simbólico do sagrado Agni, Senhor do Fogo Divino. De 7 pontos de sua borda desciam os sinais deixados pelo meu sangue, derramado em sinal de união do meu fogo com o fogo do Senhor do Fogo Divino. Eu, após ter sido purificado pelos magos sacerdotes e ter jurado, diante do poder do Senhor do Fogo Divino, servi-lo, selei nossa união com o derramamento do meu sangue dentro da pira que havia sido consagrada para a nossa união. Feito o juramento, o mago-chefe abriu uma incisão no meu pulso direito e tapou o corte com seu dedo, só deixando o sangue esguichar em profusão nos pontos marcados com determinados símbolos. Em cada ponto uma oração era feita enquanto o sangue o encobria e corria até o fundo da pira. Por 7 vezes foi derramado meu sangue na pira sagrada. Ele, unido aos símbolos gravados na borda interior dela, selou a união do meu fogo com o fogo do sagrado Agni. Fogo este que, quando acesa a pira, inundaria minha alma com seu poder irradiante. Após o fogo ser aceso eu me ligaria de vez com o Senhor do meu destino. Era uma cerimônia muito forte e só quem tinha poder e o saber podia participar dela. O poder era meu e o saber era dos sacerdotes magos do sagrado Agni. A partir do momento que o fogo fosse aceso na pira, eu receberia em meu ser uma descarga energética muito forte e meu ser imortal seria inundado com o fogo sagrado do sagrado Agni. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu já fugira por 2 vezes do meu destino. Mas a terceira, eu viveria com intensidade e isto foi reafirmado por mim, 3 dias antes, durante a cerimônia de consagração da pira. E quando o fogo foi aceso na pira sagrada e começou a queimar sobre meu sangue, eu, já sentado no trono, senti um calor imenso tomar conta do meu ser. Ondas muito fortes irradiavam-se por todo o meu corpo. Só a muito custo eu me controlei para não perder os sentidos. Atribuí isto à bebida forte que estava ingerindo há algum tempo. Mejoa notou que algo acontecia comigo, devido ao suor que corria por todo o meu corpo, e perguntou-me: "Está se sentindo bem, meu amado?" "Sim, minha amada. Esta bebida forte está agindo com maior intensidade sobre meu corpo por causa do desejo que sinto de tê-la nos meus braços. Ele queima como fogo, minha amada. Então termine com esta celebração, e eu absorverei todo o seu calor no nosso leito, meu amado. Terminarei em pouco tempo com ela, minha amada."
Veja agora como vou fazer com os que a fizeram de refém. Levantei meus braços e pedi silêncio aos presentes. Que se aproximem os enviados do rei Sagir. Eles vieram até a nossa frente. Ouçam, mensageiros muito dignos do indigno rei Sagir. Eu lhe pedi que enviassem de volta a minha princesa como a levaram. Mas não foi isto que foi feito. Ao levarem-na, levaram o seu tesouro que fazia parte de sua coroa, mas só a devolveram sem sua coroa e seu tesouro. Ou cumprem o que foi prometido ou vou pensar que seu rei quer ficar com uma parte de minha princesa e não irei ao seu encontro para firmarmos um novo tratado. Que partam ao amanhecer e só voltem até mim se tudo o que pertencia a minha amada e que fazia parte dela me for devolvido. Não sabemos se nosso rei concordará com seus termos, rei Sicã. Pois partirão ao amanhecer. Meus soldados os acompanharão até a fronteira que separa, por enquanto, nossos reinos. Não podemos descansar alguns dias, rei Sicã. A viagem foi muito longa e cansativa. Descansarão em meu palácio quando eu tiver tudo o que pertencia à minha princesa. Virei-me para o comandante do regimento que guardava o palácio e falei. Comandante da guarda do palácio, confio ao senhor o cumprimento do que acabo de pronunciar. Assim será feito, meu rei. Ao amanhecer eles partirão. Agora os soldados os conduzirão aos seus aposentos para que descansem um pouco e não partam tão cansados ao amanhecer. Mejoá falou-lhes. Vão agora e digam ao rei Sagir que só estarei devolvida por inteiro ao meu rei após ele devolver o meu tesouro. Só assim poderei deitar-me em paz com meu amado esposo. Eles partiram, e quando sob a guarda dos soldados saíram do grande salão, eu falei. Senhores, agora eu vou tentar conciliar o sono da princesa, mas peço a todos que continuem com festa e bebam em homenagem à volta da sua princesa. Creio que terei de ficar muito tempo no leito até fazê-la dormir. Portanto, só verei o sol após o meio-dia. Uma saudação ecoou pelo salão. Viva Sicã, o conquistador! Filho do fogo do Senhor do fogo divino! Viva a princesa Mejoá, a amada do amado Sicã! Eu tomei a mão de minha amada e a conduzi até nossos aposentos. Um calor intenso agitava meu ser. Atribuí tudo à longa abstinência que me impusera após ter partido rumo à primeira campanha e mantida por tanto tempo. Eu cumpri o que prometera a Mejoá, minha única mulher diante do Senhor do meu destino. Tão longa abstinência mais a forte bebida ingerida fazia-me transpirar por todos os poros de meu corpo e um forte desejo agitava meu sangue. Eu não sabia que era a pira ardente que irradiava seu poder sobre meu espírito imortal. Na minha mente só ocorriam pensamentos dizendo-me que aquela seria uma longa e agradável noite. E pelo sorriso nos lábios de minha amada, certamente eu não estava enganado. Foi uma noite memorável. Muito melhor que eu imaginava. Só uma coisa me intrigou. Quanto mais eu amava minha amada, mais a cor rubra aumentava em sua alma. Com ela acontecia o inverso do que havia acontecido com Chamizer, a princesa dos encantos. Quando não mais resistia aos seus encantos, minha Mejoá deixou-me adormecer. Eu estava num sono agradável e reparador quando algo me despertou. Acordei assustado e ao olhar para o meu lado o leito estava vazio. Dei um salto da cama e procurei minha amada por todo o aposento real. Ela não estava em seu interior. Uma ideia funesta passou pela minha mente. Teriam raptado minha amada. Por uma passagem, só do meu conhecimento e do homem que a fizera, saí para um corredor escuro que me levaria até onde deveriam estar os hóspedes. De um local previamente preparado eu observei o interior dos quartos. E num deles eu vi minha amada conversando com um dos membros da comitiva. Ela tinha nas mãos os fios de meus cabelos colhidos na banheira. Levem estes cabelos e não os percam. Sem eles não será possível dominá-lo, pois o fogo o protege do meu domínio. Partam assim que o sol surgir e voltem o mais rápido que puderem com o tesouro de Mejoá,
pois até lá já saberei quais são as forças de Sikhan e onde será mais fácil atacá-las e destruí-las. Assim será feito, princesa. Agora ame-me um pouco, pois não estou resistindo a esta nossa separação. Quem assim falava era o filho do rei Sagir, que encabeçava a comitiva. O asco que senti quase me fez vomitar, pois meu estômago contraiu-se com a cena a que eu assistia. Controlei minha razão e emoções e fiquei observando-os por algum tempo. Eu vi o rubro de sua alma aumentar e envolver por completo o corpo do filho de Sagir. Ele desaparecia de minha visão, tal a intensidade da cor. Não mais fiquei observando quando descobri que um ser das trevas animava o corpo de minha amada. Voltei aos meus aposentos e fui ver a caixinha onde estavam depositados os nossos cabelos. Só os dela estavam ali. Os meus estavam nas mãos de um escravo daquele ser das trevas. Vários pensamentos avolumaram-se em minha mente. Uma lembrança começou a me torturar. Chamizer, a princesa dos encantos. Estava eu deitado na cama meditando quando ela entrou no aposento contíguo. Fechei os olhos e fingi que dormia. Ela veio até o leito e deitou-se ao meu lado. Pouco depois, quando o sol já surgia no horizonte, ela começou a acariciar-me. Fingi que despertava e a abracei. Ame-me mais um pouco, meu amado. A longa separação deixou-me com muitos desejos acumulados e quero ser amada mais um pouco. Não podemos fazer isso, minha amada. Porque, meu amado, eu estou ardendo de desejos. Esqueceu-se do nosso juramento diante do sagrado Agni. Ela perdeu sua cor rubra de imediato e tornou a ficar negra como o ônix. Num fio de voz ela me perguntou: que juramento, meu amado? Não me diga que até isto você se esqueceu, minha amada. Quanto mal lhe causaram os que a levaram com refém. Eu vou fazê-la se recordar de tudo, minha amada. Nós juramos diante do Senhor do Fogo Divino de só nos amarmos uma noite a cada 7 dias e só enquanto o sol estivesse adormecido. Não vá querer quebrar um juramento ao Senhor do Fogo Divino, não é mesmo, minha amada? Quase sem voz ela respondeu-me que não. Então durma mais um pouco, minha amada. Vou me levantar, pois tenho muito o que fazer e o dia será curto demais, tantos são os meus compromissos. Eu me levantei e vesti minhas roupas, partindo em seguida. Fui direto até a ala onde moravam os mestres. Ao entrar no salão, onde diariamente eles realizavam um culto ao sagrado Agni assim que o sol surgia no horizonte, fiquei intrigado ao vê-los todos prostrados ao redor da pira sagrada que ardia. Eles estavam todos esgotados por uma longa noite passada em claro. Prostrei-me ao lado do mestre sacerdote mago e fiz minhas orações em silêncio. Quando as terminei e abri os olhos, vi um sorriso em seus lábios. Por que está sorrindo, meu mestre sacerdote? Mais uma vez vencemos as trevas, meu rei. Por isso minha alma sorri de alegria. Eu já sei de muitas coisas que se passaram esta noite, mas vejo pela pira ardente, que só deveria ser acesa no dia da abertura do templo, que muito mais aconteceu sem que eu de nada soubesse. Vou contar-lhes o que descobri esta noite. Depois me contem o que fizeram para me salvar a vida. Eu contei-lhes tudo o que se passou sem nada omitir, se bem que certas palavras chocassem aqueles homens acostumados a uma vida casta e regrada. Quando terminei o meu relato, o mestre sacerdote começou a falar. Como bem sabe o nosso amado rei Sikhan, esta pira só iria ser acesa no dia da abertura do templo. Mas, pelo que vimos ontem à noite, tivemos de acendê-la, pois só assim nós os salvaríamos de ser dominado pelo ser das trevas que anima o corpo da princesa. Como já sabe, não foi ela que amou, e sim, a um dos mais poderosos seres das trevas. Quando já havíamos iniciado o ritual para protegê-lo, nos foi possível ver toda a extensão do poder que há por trás de tal ser. Se quiser nos punir, que então o faça, mas um dos nossos invadiu os seus aposentos para retirar algo que o colocaria sob o domínio deste ser que não sabemos ainda quem é,
Mas isto logo será possível. O que retiraram foram alguns fios do meu cabelo. Não só os seus como os dela também. Nós o trocamos por cabelos de corpos já sem vida e os purificamos de toda a seiva vital, colocando-os no lugar dos que havíamos tirado. Pusemos a mesma quantidade de fios e nos mesmos comprimentos. Se diferença houver, será imperceptível. Só retiraram os meus? Não. Os dois foram retirados e substituídos. Com os do corpo dela tentaremos localizar onde está aprisionado o espírito imortal da verdadeira princesa. Poderão fazer isto, meus mestres e salvadores de minha vida. Não sabemos se conseguiremos só com os cabelos. Mas tentaremos. Diga-nos quais dos dois pequenos montes são os seus. Estes aqui são os meus. Eles o apanharam e o lançaram sobre a pira ardente. Os de Mejoá foram envolvidos num tecido e colocados num recipiente de prata. Expliquem-me uma coisa, sábios mestres, pois algo atormenta a minha mente desde que vi a cor rubra dela aumentar ao invés de diminuir enquanto eu a amava. Perdoem-me dizer estas coisas aos seus ouvidos puros. Não se preocupe com isto, pois algo me diz que tem coisas importantes a nos dizer. Eu vou contar-lhes tudo em poucas palavras. Há muitos anos eu estava no palácio do rei Pérsia e vi entrar nele uma mulher com o rosto coberto por um chador. Interessei-me por sua cor rubra e estava olhando quando me vi envolvido por suas palavras. Ela convenceu-me a levá-la ao interior do palácio e a acompanhá-la até seus aposentos. Eu desafiava os ensinamentos dos meus mestres ao me ligar a uma mulher com esta cor rubra, mas algo em meu ser me impelia a fazer tal coisa. Eu queria ver até onde sua cor rubra resistiria à minha cor dourada. Ao nos banharmos, ela também colheu seus cabelos e os amarrou cada um com um fio do mesmo. Bem, foi uma longa noite de trocas de cor e ao amanhecer a minha continuava dourada, mas a dela havia se alterado. Já não era rubra e sim rosada. Na noite seguinte ela sentou-se ao meu lado na recepção oferecida, e sua cor era o azul dos que estão amando. Assim permaneceu até que soube que eu iria me casar com a filha do rei Alave. Eu a vi negra como está agora a minha princesa Mejoá. Ela saiu sem que eu soubesse e partiu sem me avisar. Eu procurei em seus aposentos por algo e a única coisa que encontrei foram os seus cabelos amarrados por um dos seus fios, deixados no mesmo lugar do dia anterior, e uma longa mecha dos cabelos de sua cabeça envoltos no seu chador. Coloquei os dois juntos e os envolvi com o chador. Ainda os guarda consigo? Não, os perdi quando na noite daquele mesmo dia quase fui assassinado por desconhecidos e lançado num rio. Salvei-me por intervenção do Senhor do meu destino, pois em suas mãos eu acabara de colocar-me. Se você os tivesse, nós a destruiríamos, ao lançarmos seus cabelos no fogo sacro do sagrado Agni, que arde na pira a ele consagrada, e ainda colocaríamos o espírito dela sob seu domínio, pois seu sangue é a alma deste fogo e a alma dela ficaria subjugado à sua. É uma pena que eu os tenha perdido. Mas como explicam sua cor ter se alterado e o mesmo não acontece com o espírito que anima o corpo de Mejoá? Mejoá é diferente. Temos aí o corpo da princesa e um espírito que não é o seu, mas anima o seu corpo. Então o espírito que o anima não tem a mesma vibração do corpo e portanto não absorve sua cor dourada, mas sim estimula de si próprio. Nós vimos isto ontem à noite quando a cor rubra surgiu e a sensação de poder tomou conta do mental inferior do ser que anima o corpo da princesa ao ser coroado. Tal desejo despertou a cor rubra. A sensação de poder num ser das trevas é a mesma que a do desejo sexual. As duas se confundem. Por isso ela se intensifica à medida que o possui ou é amada, mas cessa e se torna negra quando algo assusta. Mas como ela, a princesa Chamizer, estava azul quando sentou-se ao meu lado. Por acaso estaria ela me amando de verdade? Não, tolo rei. E perdoe-me por chamá-lo de tolo, pois devia ter estudado mais as cores.
Ela só refletia em seu espírito imortal o que você sentia, pois havia absorvido sua seiva vital em seu ser mortal. Tudo o que sentia ela sentia também, pois havia subjugado o espírito dela ao seu. Não permitiu que a cor rubra dela aumentasse, mas a aniquilou ao extremo. Algo deve ter havido que o escureceu e ela só refletiu sua cor, pois tinha absorvido muito do dourado que anima sua alma. Esteja onde estiver, ela só tem refletido a sua cor e seus sentimentos em seu ser imortal. Explique melhor isto, sábio mestre. Você subjugou a sua cor e alma imortal, um ser das trevas vivendo na carne. Ela não é uma mulher igual às outras. Nela, carne e espírito imortal são ligados pelo fio da vida. Portanto, é diferente do caso da princesa Mejoá, que é um corpo sem o seu espírito e um espírito sem o corpo. Meu sagrado Agni. Então a princesa Chadini também é um ser das trevas, ou está animada por um espírito das trevas. Por que diz isto? Ela era linda e sua cor azul me encantou. Eu vivi 5 anos tentando me aproximar dela só para sentir a sensação que sua cor me causaria. Mas quando a vi da última vez ela estava negra como hoje está Mejoá. Assim ela permaneceu até eu lhe falar do meu amor por ela. Até então minha cor dourada havia se apagado, mas naquele momento o azul do amor que eu sentia tomou conta do meu ser imortal e ela também passou a vibrar na cor azul. Logo depois eu fui atacado pelos desconhecidos e nunca mais a vi. Se ela assumiu o poder da Pérsia, então as trevas reinam absolutas naquele reino e ela não cumpriu o tratado que jurou cumprir. Acho que deixei meu pai e seu reino, assim como toda a Pérsia, entregue a um ser das trevas, pois Nagus também era negro como Breu no seu espírito imortal. Um urro de dor e revolta explodiu em meu peito. Sagrado Senhor do meu destino, que idiota sou eu que não soube servi-lo no momento certo. Que todo o calor de sua ira consuma o meu ser imortal por toda a eternidade por eu ser tão estúpido e um péssimo servidor seu. Não terei paz em minha alma enquanto minha espada não lavar com sangue minha estupidez. Acalme-se, meu rei. Nem tudo está perdido e ainda há tempo de reparar o erro cometido. Deixe-nos ajudá-lo e o fogo sagrado purificará a terra do Ganges até o Eufrates. Mas terá de confiar em nossos conselhos. Eu me coloco nas suas mãos a partir de agora. Esta pira só será levada ao seu altar definitivo no dia em que minha espada ceifar o fio que liga a alma com a carne da Princesa dos Encantos. Disse Princesa dos Encantos. Sim, amado mestre. Este foi o título que ela disse possuir. Nós conhecemos um espírito das trevas muito antigo que o julgávamos nas profundezas das trevas. Então ela voltou à carne. Que o Senhor do Fogo Divino nos ilumine com sua chama sagrada para que possamos vencê-la, magos do Fogo Divino. Viva Sikandar, filho do sagrado Agni, Senhor do Fogo Divino. Saudaram-me todos os sábios, magos e sacerdotes à volta da pira com o fogo divino. Eu atendi os conselhos dos sábios e iludi o ser que habitava o corpo de minha amada Mejoá por vários dias. 7 dias depois voltavam os emissários do rei Sagir com o tesouro de Mejoá. Eu mandei que o levassem para os sábios sacerdotes. Logo fui vê-lo, e para espanto meu lá estava a coroa de diamantes e a minha obra máxima do amor. Mas como isto é possível se Mejoá me falou que um mercador persa havia comprado e levado para a Pérsia? Como isto está junto com o seu tesouro? Algo não está claro nisto tudo, sábio sacerdote. Não libertem ainda o espírito de Mejoá, pois acho que tenho que descobrir algo antes. Imaginamos o que seja sábio Sikã? A luz do sagrado Agni está iluminando com todo o seu esplendor e poder. Logo saberei a resposta, amado sábio sacerdote. Quando eu tiver a resposta veremos como agir. Nós oraremos para que a encontre rapidamente. Vou cuidar de enganar mais um pouco o rei Sagir até ter tudo preparado. Preciso de tempo para reunir todos os meus soldados sob meu comando. Tudo dará certo, sábio Sikã?
Seu plano conta com a proteção do sagrado Agni e vai enganar os servidores da princesa dos encantos. Assim espero. Até mais tarde, meus mestres amados. Ocultem esta peça de arte e purifiquem todo este tesouro. Depois juntem-no ao que já dediquei ao templo sagrado. Assim será feito, amado Sikhan. Com ele, no futuro espalharemos pela terra todo o poder do sagrado Agni. Eu voltei aos meus aposentos e falei com Mejua, ou ser das trevas que o animava. Eles ainda não pagaram por tudo que te devem, minha amada. Eis aqui sua antiga coroa. Eles não devolveram tudo? Sim, mas o seu tesouro dobrava de ano para ano e vou querer que lhe devolvam tudo antes de assinar um novo tratado com o rei Sagir. Só assim sentirei que sua honra foi lavada da ofensa sofrida. Vai pedir mais tesouro a ele? Sim. Só depois disso eu irei ao encontro dele com o coração limpo da mágoa que você sofreu. Eu não quero voltar a ver aquele rei, amado Sikhan. Não irá, minha amada. Assumirá o trono na minha ausência, pois não mais ele ficará vazio no reino da coroa de diamante. Que assim seja, amado Sikhan. Eu saberei dirigi-lo na sua ausência. Eu sei disso, minha amada. Vamos despachar o filho de Sagir e impor-lhe a nova condição para que eu vá ao encontro dele. Conduza-me, meu amado Sikhan. Quero que vejam como deve ser tratada Mejua, a princesa do grande Sikandar. Quando eu os recebi em audiência, falei-lhes. Minha princesa possuía um tesouro que dobrava de ano a ano. O rei Sagir terá que lhe pagar o que ela deixou de acrescentar ao seu tesouro, senhores. Ele ainda não cumpriu o combinado para que eu assine um novo tratado. Mas ele não aceitará tal coisa, rei Sikhan. Mejua falou seca, que até me impressionou com sua dureza. Pondere com ele e diga-lhe que ainda não aqueço o leito do meu rei, pois minha honra não foi reparada. Assim faremos, princesa. Poderemos descansar desta vez, rei Sikhan. Só até o amanhecer. Terei de partir daqui a pouco para uma outra região do meu reino e não poderei lhes dedicar minha atenção. Acompanhe os guardas até seus aposentos, pois devo partir daqui a pouco. Problemas exigem minha presença com urgência. Quando eles saíram, ela perguntou-me. Que problemas o incomodam, meu amado? Há uma rebelião ao norte e irei sufocá-la antes que se alastre por todo o reino, minha amada. Ficarei ausente por alguns dias. Pode ser só uma ou no máximo 3. Parto à noite para, ao amanhecer, já estar lá. Uma parte do exército já se encaminha para lá porque não quero perder nenhuma das coroas depositadas aos seus pés. Volte logo, meu amado. Eu esperava por você no meu leito esta noite e agora terei que esperá-lo por mais algumas noites. Ela subiu para seus aposentos e eu fui para a estrebaria montar no cavalo real e cavalgar a noite toda rumo ao fogo da rebelião. Quando entrei na estrebaria, um soldado já estava vestido com roupas iguais às minhas e só esperava minha chegada para partir. A um sinal meu, montou no cavalo e partiu a galope, seguido por um regimento de lanceiros já montados. Uma nuvem de poeira os seguia à sua passagem. Eu troquei minha roupa real de guerra por uma sem identificação e voltei ao palácio por outra passagem que me levaria aos seus corredores secretos. De onde eu estava pude ver Mejua observando o regimento cavalgando rumo ao norte. Quando ele se perdeu no horizonte, ela se afastou da alta janela e voltou para o interior do palácio. Eu me apressei e fui observar os hóspedes pelo corredor secreto. Cheguei antes dela e fiquei à sua espera. Não tardou muito para ele entrar no aposento onde já aguardava o ansioso filho do rei Sagir. A visão alterava meus sentimentos, mas eu controlei minhas emoções assassinas, pois tinha um plano em andamento. Princesa, que história é esta de enviarmos mais tesouro a este idiota do Sikhan? Acalme-se, príncipe, pois logo eu serei a dirigente do reino da coroa de diamante. Explique-se, princesa,
pois meu pai não vai gostar desta nova condição. Os encantos da princesa Laguci já estão surtindo efeito. Há uma revolta ao norte e Sikhan partiu para sufocá-la. Mas o que tem isto a ver com o novo tesouro exigido? Ele quer que seja reparada a ofensa para só então ir ter com seu pai. Voltará amanhã e trará o mais breve possível o tesouro pedido, pois após recebê-lo Sikhan me porá no comando do reino e irá com vocês. Deixem um grande grupo de soldados bem preparados para eliminá-la, e a sua escolta, assim que cruzarem a fronteira. Depois disso eu serei a princesa absoluta de todo o império de Sikhan e você será o meu príncipe e dividirá comigo a coroa de diamante, o reino e o tesouro de Sikhan. É muito grande o tesouro dele. O salão onde ele o guarda é quase tão grande quanto seu palácio, príncipe. Eu havia mostrado a ela o salão onde eu guardava o tesouro da coroa. Uma gargalhada infernal tomou conta do ambiente e os dois se abraçaram e caíram sobre o leito. Eu ainda assisti até o momento em que ele foi engolido pela cor rubra do ser infernal que animava o corpo de Mejoá. Então me retirei e voltei à estrebaria. Montando no outro dos meus cavalos fui ao encontro dos meus comandantes que já me aguardavam na fortaleza que protegia o palácio real. Ao chegar fui direto à sala onde me aguardavam. Salve os meus comandantes! Viva Sikhan, o filho do fogo divino! O que tem a dizer-nos grande rei? Mejoá vai ter uma noite ardente nos braços do canalha príncipe inimigo. Mas este ardor breve os lançará no fogo do inferno. Como vão os preparativos para a guerra? Tropas enviadas pelos marajás estão começando a chegar, filho do fogo. Em mais 2 semanas terá sob o seu comando único 500.000 de soldados armados. Todos estão enviando soldados preparados nestes últimos meses. Será o exército mais misto que eu já vi. Eu tornarei a mistura mais forte e união. Reúnam os cavaleiros após as montanhas do norte e tantos cavalos quanto for possível. Quero a maior cavalaria já vista sobre a face da terra. Compramos cavalos em todo o reino da coroa e nos reinos vizinhos. Tivemos de gastar uma fortuna em moedas do seu tesouro, mas valeu a pena. Logo os cavalos estarão sendo adestrados para o campo de batalha. Os que já chegaram estão sendo treinados. E quanto aos soldados que nos enviam os marajás, trazem consigo a doutrina de Sikandar. Sentimentos de lealdade, emoções, razão e movimentos harmonizados para a luta em perfeita coordenação com os seus comandantes. E quanto aos alimentos para sustentarmos uma longa campanha, a maioria chegará junto com as tropas, e o suprimento posterior será feito pelos comandantes intendentes, grande Sikhan. O reino de Rashinos nos enviará em navios tanto alimento, quanto desejarmos comprar deles. Ótimo! Faça com que desembarquem bem ao sul, quase na fronteira com o reino de Sagir, pois será por lá que iniciaremos uma das frentes com destino ao sul do continente. Quantas frentes pretende abrir, grande Sikhan? 5 frentes que irão se unindo à medida que o campo a ser tomado for se estreitando. Já temos os locais de todas as praças fortes do inimigo? Sim. As maiores cidades estão assinaladas e toda a topografia é levantada. Eles possuem ótimas fortalezas e acho que teremos muitas dificuldades para tomá-las, meu rei. As muito bem protegidas nós só as cercaremos e deixaremos que seus defensores apodreçam no interior delas. O que nos interessa numa primeira etapa é conquistar o coração do povo à volta delas. Conseguido isto, elas perderão seu valor estratégico, pois tudo à volta nos pertencerá. Com o povo do nosso lado eles terão os suprimentos cortados e cairão em pouco tempo. Já temos muitos espalhando as qualidades divinas do Filho do Fogo Divino. Teremos muitos lugares nos esperando com festas. Isto já está sendo feito por pessoas bem preparadas, grande Sikhan. Só tem mais uma coisa, meus comandantes. Nossa fronteira final a oeste mudou de lugar. Qual o lugar estabelecido agora, grande Sikhan?
Vamos estabelecer nossa última fronteira às margens do Eufrates. O rio já foi escolhido para sediar às suas margens a capital geral das regiões do extremo do império. O sorriso tomou conta do rosto de todos os comandantes reunidos. Uma forte saudação ecoou pelo salão de reuniões dos comandantes. Viva Sicã, o conquistador e filho do fogo divino. Que seu império seja tão extenso que possa nascer uma criança num dos extremos e viajar em linha reta por todo ele, que só atingirá um outro extremo na hora da velhice dos anciões. Vivam os comandantes de Sicã, que se cobrirão de glórias tão grandes que serão mais poderosos que os maiores reis da face da terra. Que o nosso poder seja uma fração do maior poder já constituído na face da terra. O poder do grande rei Sicandaer. Ficamos uma boa parte da noite discutindo as táticas a serem adotadas nas batalhas que seriam travadas e a rememorarmos todas as partes de nossa estratégia. Só quando tudo ficou bem claro para não haver erros irreparáveis, fomos dormir. Eu preferi voltar ao palácio, pois algo que eu não conseguia entender atormentava minha mente. Uma escolta seguiu comigo até o alojamento dos soldados no interior das muralhas que guarneciam o palácio real. Entrei pela porta só de meu conhecimento e fui ver o que se passava no interior dos aposentos dos hóspedes. Todos estavam reunidos e conversando. Eu aguçei meus sentidos e ouvi claramente um nome. Rainha Lagushini. Esta rainha reinava sobre um povo ao norte da Pérsia e da Índia. Este reino ficava situado mais ou menos na altura de Islamabad, no Paquistão, seguindo quase em linha reta até Cabul, e seguindo assim pelo norte do atual Irã ele chegava até o Mar Cáspio. Informações de viajantes diziam que sua fronteira norte atingia a altura do Lago Aral e vinha até o Povo Amarelo. Era um povo de formidáveis guerreiros e tão destemido que até os persas não os molestavam. A configuração do reino persa daquela época era quase igual à atual do Irã, mais uma parte do Paquistão e Afeganistão de um lado e ia até mais ou menos o meio da atual Turquia, subindo ladeado pelo Mar Cáspio de um lado e o Negro do outro. Nós temos usado o nome Pérsia por facilitar a identificação do povo e localização geográfica, pois senão não tem sentido a história antiga e nossa história. O atual povo persa, do Irã, não tem muito a ver com os antigos habitantes daquela região. Com o passar dos milênios as fronteiras se moveram ao sabor dos centros de poder que se formaram. Impérios surgiram e ruíram com o passar dos tempos e com as transformações sociais e religiosas. As línguas hoje faladas guardam muito pouco ou nada das do passado longínquo. Continuemos nossa história. Eis o que estava dizendo o príncipe Farses, filho do rei Sagir. A rainha Lagushini em breve invadirá as fronteiras norte do reino de Sicã. O filho do fogo divino vai ter esta chama apagada em todo o seu império quando nós o matarmos. Ainda que seus comandantes sejam grandes guerreiros, não poderão suportar duas frentes de luta ao mesmo tempo. Quanto a nós, teremos o auxílio dos persas para desmembrarmos todo o seu reino recém-formado. Mas com o que ficaremos nós, Farses? Com o antigo reino da princesa Mejoá e os conquistados do outro lado do Ganges, minha princesa do amor. Meu ser gelou por inteiro com o que eu acabara de ouvir. Havia uma confluência de forças contra o reino da coroa de diamante. Teríamos de ser guiados pelo Senhor do meu destino ou a superioridade dos inimigos e as duas frentes a dividir as minhas forças nos aniquilariam por completo e em pouco tempo. Quando Mejoá e Farses tornaram a ficar a sós e se envolveram no leito, eu voltei ao alojamento e parti para a fortaleza para alterar os rumos traçados. Toda a estratégia de batalha teria de ser mudada, senão seríamos aniquilados quando deslocássemos nossas forças contra Sagir, ao sul, deixando o norte desguarnecido. Após dormir um pouco, pois eu estava exausto, convoquei novamente os meus comandantes e alteramos todos os planos. Nos dividiríamos em 2 exércitos com todos os efetivos e iniciaríamos uma marcha em círculo. Um partiria pelo norte e combateria o exército de Lagushini e o outro iria para o sul e combateria Sagir.
O círculo se fecharia no ponto de encontro às margens do rio Indo. Dali em diante traçaríamos novos planos de combate aos persas. Eu tinha em mente o objetivo de embeber minha espada no sangue dos que vibravam a cor negra. E Shadini vibrava esta cor. Portanto, seu sangue saciaria a sede de minha espada. Com os novos planos em marcha, agora só teríamos que aguardar 2 semanas para colocá-los em ação. Eu precisava deste prazo para reunir todos os exércitos. De agora em diante, pelos novos planos, a defesa do reino da coroa de diamante ficaria a cargo dos marajás, pois todos os soldados iriam à guerra. Teríamos 2 frentes e precisaríamos de muito mais efetivos. Só voltei para o palácio no dia seguinte, ao anoitecer. Tinham sido 2 dias de intensa atividade e eu já sabia como iludir a falsa Mejoá. Cheguei com uma aparência de quem se sentia arrasado. Por que está assim, meu amado Sikhan? Tudo está indo mal, minha amada. Parece que algo muito ruim está acontecendo no nosso reino. O que houve agora, meu rei? Mal sufocamos uma rebelião e uma nova e muito maior teve início do outro lado do Ganges. Vou ter de deslocar para lá a maior parte dos meus soldados. As perdas de homens já foram grandes desta vez e poderá ser maior de agora em diante. Quanta coisa errada está acontecendo de uma só vez. Já não sei como agir, pois, parecia que tudo estava bem até alguns dias atrás. Mas agora sinto que nada está bem. Que o Senhor do meu destino nos proteja caso o rei Sagir resolva nos atacar, pois soube que ele tem muitos soldados reunidos. Não se preocupe, meu amado, pois logo a paz voltará ao seu reino. Assim espero, minha amada. Vou consultar os sábios para que me aconselhem nas decisões que devo tomar. Preciso meditar para acalmar minha mente, que já não consegue nem pensar, tão grande é a confusão que tomou conta dela. Eu pensava que esta noite seria minha, meu amado. Não sinto a menor disposição para isto, minha amada. Dê-me tempo para eu me recuperar, pois me sinto todo aniquilado. Assim que me sentir em boas condições voltarei a amá-la como deve ser, minha princesa. Quer que eu auxilie de alguma maneira, meu amado? Vou precisar de sua ajuda, mas só depois da vinda dos emissários do rei Sagir. Espero não me demorar muito para acertar com ele o novo tratado, pois terei de ir para outro lado do Ganges o mais breve possível. O que pretende fazer afinal? Levar todo o exército e arrasar de uma vez por todas com os revoltosos. Amanhã uma parte que está estacionada aqui irá partir. O resto já se pôs a caminho. Vou levar a metade dos que defendem o palácio também. Eles partirão ao amanhecer para que possamos estar de volta em menos de 4 meses. É tão grande assim a revolta. Maior do que posso imaginar. É por isso que preciso ir pessoalmente. Com um tratado assinado, poderei partir para longe sem o temor de novo ataque do rei Sagir. Espero que ele cumpra o que assinarmos desta vez. Dei-lhe um beijo com ar de quem estava arrasado e fui ter com os sábios sacerdotes. Ela não sabia, mas alguém vigiava os nossos aposentos. Do jardim olhei para a janela e a vi acenar para mim. Após responder ao seu aceno continuei minha caminhada. Só quando desapareci no interior da ala dos sábios ela voltou para o interior dos aposentos reais. Alguém que estava oculto no aposento, onde há pouco conversávamos, saiu do seu esconderijo. Eu sabia que ele estava ouvindo nossa conversa, mas ela não desconfiava que eu notara o espião atrás da grossa cortina. Você ouviu tudo. Irá se lembrar do que lhe disse. Não me esquecerei de nenhuma das coisas reveladas por ele. O encantamento está funcionando, princesa. Creio que em 2 ou 3 dias ele não conseguirá mais raciocinar nem como deve proceder para montar o seu cavalo. Então parta agora e conte tudo ao príncipe Farses e mande-o voltar logo com o tesouro que Sikhan pediu, pois eu assumirei o comando do reino com sua partida.
facilitarei ainda mais a tomada do palácio pelos soldados do príncipe. Mande-o reuni-los todos bem próximo da fronteira para não perdermos tempo após a morte de Sicã. Será um massacre, minha princesa. O que farão 5.000 homens contra os quase 100.000 sob o comando do príncipe Farses? Eu quero matar pessoalmente estes sábios sacerdotes. Vão se arrepender de terem vindo para este palácio. Agora vá e seja rápido na execução do seu dever. O homem saiu pelo mesmo local que havia entrado e o que os espiava voltou para a ala dos sábios onde eu aguardava. O que viu e ouviu o sábio sacerdote? Ela mandou seu auxiliar contar a Farses tudo o que você lhe contou. Algo mais? Ela pretende nos matar assim que estiver morto. Como fará isto? Farses tem quase 100.000 soldados e irá reuni-los próximos da fronteira. Assim que cruzar irão matá-lo e eles marcharão contra o palácio real e o tomarão. Farses morrerá no fogo do sagrado Agni junto com a falsa Mejoá. Vou ver como se sentirão quando arderem nas chamas. Vou dormir aqui mais uma vez, pois se voltar para junto delas sou capaz de varar seu coração com minha espada. Ou ter o seu furado pelo punhal que ela traz escondido junto ao corpo e ocultado pelas suas vestes, meu rei. Eu fui dormir e tive uma noite de sono agitado. Eu via muitas mortes e sangue correndo em profusão. Mas eu me via vencedor depois de muitas batalhas. Ao acordar eu interpretei meu sonho como uma profecia e deduzi que não seria fácil a vitória, mas que ela viria com um final sangrento. Ao amanhecer eu acompanhei pessoalmente a saída da metade do regimento que guardava o Palácio Real. Eles se juntaram aos que vinham do oeste e do sul. Era impressionante a passagem de tantos soldados. A falsa Mejoá assistiu a tudo ao meu lado e ouviu quando eu disse aos comandantes reunidos à minha frente: eu os alcançarei assim que terminar o tratado com o rei Sagir. Nós já estaremos lutando, nosso rei. Mas deixaremos um pouco de inimigos para sua espada. Em 15 dias, no máximo, eu os alcançarei, meus comandantes. Lutem bravamente, pois tudo o que possuímos está em suas mãos. Eles partiram a galope e eu fiquei com ar de preocupado. O que tanto atormenta meu amado? Sinto-me muito confuso com tudo isto. É como se a morte me esperasse do outro lado do Ganges. As notícias que recebi hoje de manhã informavam-me de que a campanha será muito difícil. Não se preocupe, pois a vencerá com facilidade. Logo estará de volta ao nosso belo palácio. Assim espero, minha amada. Assim espero. Vamos voltar ao palácio agora. Vamos, pois vou tentar animá-lo um pouco. Espero que consiga, pois me sinto tão fraco. Eu tentarei fazê-lo se esquecer um pouco de suas preocupações esta noite. Dei-lhe um sorriso triste e forcei a marcha do meu cavalo. Ela acompanhou-me no galope. Os espiões já deviam ter partido. Logo cruzariam a fronteira e dariam boas notícias a Farses. Mas a maior surpresa ele teria se soubesse que o meu formidável exército só iria se juntar a outro muito maior acampado depois da densa floresta a oeste do palácio e rumariam para o sul em direção dos seus exércitos, que já se reuniam. Do outro extremo, outro grande exército já iniciara sua marcha também e logo estaria na fronteira. Mais oeste outro, vindo das regiões recém-conquistadas, abriria uma nova frente atacando uma grande fortaleza de Sagir. Ali estava o maior obstáculo. Superado ele, o resto seria varrido nos campos de batalha como o capim seco ardendo no fogo. E, finalmente, um outro desceria pela costa bem próximo do mar. Ao norte, 200.000 soldados iniciavam sua marcha para colherem de frente e pelo lado direito as forças que vinham do reino da rainha Lagushini. Espiões já os haviam detectado vindo ao nosso encontro. Ali estavam os mais bem treinados lanceiros e arqueiros. Não fariam prisioneiros.
ceifariam todos à sua frente com suas longas lanças ponteadas com uma longa lâmina em forma de meia-lua, afixadas 50 centímetros abaixo da ponta. Ambas muito afiadas. As tropas de Lagutchini conheceriam o terror nas lanças de Sikandar. Todas as linhas de suprimento caminhavam de acordo com a marcha dos exércitos e as linhas de comunicações mantinham os comandantes informados do avanço dos seus pares. Uma formidável máquina de guerra foi posta em ação. Formidável e sanguinária, pois nossas espadas agora eram mais longas que antes, mais estreitas e mais resistentes e cortantes. Tanto ao norte como ao sul, o sangue jorraria em abundância. À noite eu estava deitado no leito e pensava em como estariam indo os meus exércitos quando ela entrou no quarto. Está muito longe daqui, meu amado. Em que pensa? Nos dias que se aproximam, minha amada. Isto me preocupa muito. Ela deitou-se ao meu lado e começou a acariciar-me com delicadeza. Eu olhava para seu corpo e imaginava como seria bom se dentro dele não habitasse um ser das trevas. Mejoá possuía um belo corpo e eu me deliciava com a visão dele. Por fim me decidi. Este ser das trevas, seja quem for, irá levar consigo uma boa recordação do seu carrasco. Meu ser reagiu às suas carícias e eu lhe dei um pouco do que tanto queria. Só fui dormir depois de ter saciado todo o desejo do sexo acumulado em meu íntimo. Ela adormeceu em meus braços após um bom tempo acordada. 2 dias depois Farses retornava com o tesouro exigido por mim. Eu o recebi sorridente. Agora minha princesa está feliz. Quando iremos ao encontro do meu pai? Amanhã colocarei a princesa no comando do reino e no dia seguinte partiremos, príncipe Farses. Depois de acertar tudo com seu pai rumarei para as regiões do outro lado do Ganges. Problemas graves, grande Sikand. Nada importante, só quero ver como vão indo os assuntos da coroa naquela região. Faz muito tempo que não vou para lá e acho que será bom eu ir ver como vai a administração dos meus marajás. Compreendo. Ele foi conduzido aos seus aposentos e uma guarnição foi destacada para vigiar todos os pontos do palácio, mas uma saída foi deixada de propósito para facilitar a saída de alguém de sua comitiva. Pela vigia secreta alguém veio por mim quando ela o informou que meu exército já havia cruzado o Ganges. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não voltarão mais, minha princesa. Nós cortaremos sua volta e depois os exterminaremos como vermes que são. Venha esta noite me visitar, pois estou ansioso por teus carinhos. Só virei depois dele adormecer. Eu a esperarei impaciente, minha querida princesa. Só que à noite guardas foram espalhados por todo o interior do palácio e nas portas dos aposentos de Farses haviam 2 dezenas deles, todos bem instruídos pelo comandante do regimento do palácio. O informante de Farses já havia saído e de agora em diante ninguém mais entraria ou sairia do palácio ou pelas passagens da muralha que o protegia. Quando ela veio deitar-se eu comecei a acariciá-la com delicadeza. Não pode fazer isto por 2 noites seguidas, meu amado. Ou já se esqueceu do nosso juramento? Em 2 anos e pouco eu só a tive nos braços por 2 vezes, minha amada. Creio que ele não irá se incomodar se eu a possuir apenas mais um pouco esta noite. Ela por fim aceitou minhas ponderações e nos envolvemos num abraço que logo passou para coisas mais sérias e profundas. Não tens alma, mas és um belo corpo, Mejoá. Farses irá morrer desejando possuí-la, pensei. Será um justo castigo para um canalha como ele. Após eu haver esgotado meus desejos e apreciado pela última vez a bela nudez daquele corpo, fingi que passava mal e comecei a dar gritos horríveis. Os guardas, já instruídos por mim, entraram nos aposentos e me levaram para a ala dos sábios sacerdotes. O palácio encheu-se de soldados e ninguém podia sair dos seus aposentos. O dia amanheceu e ela foi informada que eu havia sido envenenado e passava muito mal, não podendo falar ou ver nada.
Farses foi proibido de sair dos seus aposentos e Mejoá só andava acompanhada por uma grande escolta dirigida pelo comandante do regimento. A ordem era para não deixar entrar ou sair ninguém do palácio ou das muralhas que o circundavam. E o comandante era um conhecedor de toda a trama que visava a destruição do reino da coroa de diamante. De hora em hora a princesa recebia informes do meu estado de saúde. Uma informação que nós não sabíamos deixou-me preocupado e assustado. Ela foi conseguida num momento em que deliberadamente o comandante Shair deixou a princesa sozinha, pois era a hora da refeição. Ele foi vigiar os aposentos de Farses e ouviu tudo o que falavam. Eis a mais preciosa das informações. Princesa, não poderemos ficar retidos aqui por muito tempo, pois senão terei meus planos atrapalhados. Por quê, príncipe Farses? Meu pai assinou um tratado com os persas e eu teria que ir até a capital deles para ratificá-lo, pois os exércitos deles já estão marchando para cá. Por que o tratado? Para não sermos invadidos por eles. Este idiota do Sicã conquistou 2 reinos oeste que eram tributários dos persas e os reis deles, com a chegada dos exércitos invasores, fugiram para lá, onde conseguiram, à custa de antigos tratados, mover o exército persa. Meu pai enviou uma comissão visando impedir um avanço maior dos exércitos persas, pois o poder deles é muito grande. Se eu não for logo para ratificar o tratado, nós os teremos contra nós em pouco tempo. Mas se o tratado já está pronto, mais dias menos dias não irão alterar em nada. Irá sim, pois eles já enviaram seus exércitos há uma semana para as margens do rio Indo. Se não assinarmos os tratados seremos considerados tão inimigos quanto Sicã, pois há uma princesa muito ambiciosa no poder e ela já expandiu o seu reino sobre toda a Mesopotâmia. Agora seus exércitos voltaram seus olhos sobre esta região. Ou assinamos logo o tratado ou poderemos ter complicações dentro em breve, pois os exércitos, depois de colocados em marcha, são muito difíceis de serem contidos. E os persas conhecem melhor a arte da guerra que Sicã? Se nós o temíamos, muito mais tememos aos persas. Este imprevisto com a doença de Sicã pode nos colocar numa situação difícil. Vou tentar deixá-lo partir, pois parece que Sicã ofendeu ao seu Deus ao possuir-me 2 noites em menos de 7 dias e agora paga pela quebra do juramento ao Senhor do seu destino. Então não foi envenenado? Não. Isto aconteceu depois de nos amarmos no leito. Até quando nos separamos ele estava muito bem, mas logo começou a espumar e vomitar de uma forma muito estranha. Ele foi castigado pela ofensa ao seu Deus cruel e implacável. O escorpião picou a si próprio. Que estúpido! Creio que o encantamento deixou com a mente perturbada. Consiga fazer com que eu saia ainda hoje daqui, princesa. Eu iria partir ao encontro dos persas assim que matasse Sicã. E isto teria acontecido ontem. Já estou atrasada em um dia. Vou ver como convencer o estúpido do comandante Shair a deixá-lo partir. Temos tudo a nosso favor agora, não podemos pôr tudo em risco pela agonia de Sicã. Assim que ele voltar da refeição vou-lhe ordenar que abra os portões para que parta, pois já não precisa mais matar Sicã. O próprio Senhor de seu destino fará isto por nós. Eles gargalharam de alegria com tal acontecimento. Assim que ela saiu do aposento de Farses, Shair foi me contar o ocorrido. Após ouvir o seu relato, falei: vamos ter que abrir uma nova frente de combate, comandante. Esta é tão mais perigosa que as 2 outras, meu rei. Não temos tantos soldados assim para enfrentarmos os persas. E se os enfrentarmos, certamente iremos perder, pois são melhores guerreiros que os que temos de combater nas frentes sul e norte. Eu irei para esta frente, pois conheço muito bem os persas. Vivi entre eles muitos anos. É muito arriscado, meu rei. Deixe-me comandar esta frente. Não, Shair. Você é o meu melhor,
mais sábio e leal comandante. Ficará aqui e irá distribuindo as forças que forem sendo enviadas pelos marajás às frentes de acordo com as necessidades de cada um, e ainda formará um novo regimento de defesa do reino central, pois levarei 7.000 dos seus comandados. Espera barrar os persas com apenas 7.000 soldados. Você me enviará alimentos e todas as armas que forem sendo feitas nos próximos meses, pois eu formarei um grande exército na minha marcha ao encontro deles. Os marajás a oeste têm bons exércitos de nativos. Eu os incorporarei aos 7.000 originais e, quando for a hora, saberei como barrar os persas. Só o sagrado Agni poderá nos ajudar agora. Não duvide disso, Shair. Ele está nos queimando no seu fogo da guerra para nos destruir ou nos glorificar. Mas só saberemos disso quando a nossa hora chegar. Assim espero, e confio na sua generosidade. Como farei com a princesa quando ela me ordenar que permita a saída do cão Farses? Se eu não permitir, serei acusado de usurpação do poder real, e se permitir, ele irá até os persas, tão rápido quanto o vento. Eu virei-me para o mago sacerdote e lhe perguntei: Meu mestre do saber, já temos tudo pronto? Desde o amanhecer, meu rei. Então iniciei a queimar das madeiras consagradas, pois já sei de tudo o que precisava. Eu preferia receber antes notícias da batalha que está sendo travada, mas não tenho tempo. A hora do fogo divino queimar as trevas chegou. Virando-me para o comandante Shair, eu lhe ordenei: Prenda Farses e sua comitiva e os leve ao pátio diante do novo templo. Depois diga à princesa que desejo vê-la, pois estou agonizando. Assim que Farses for conduzido até o pátio, reúna o máximo de soldados à volta dele, pois verão hoje o poder do sagrado Agni quando ele age sobre os humanos. Por coincidência do destino ou desígnio divino, pouco depois uma enorme coluna de soldados aproximou-se das muralhas. Era uma parte dos que haviam combatido o exército de Farses que voltava. Os batedores foram conduzidos até mim com a notícia de que o sangue inimigo encharcara o solo em abundância. A vitória fora total e o pequeno reino de Farses já não existia mais. Traziam os seus principais auxiliares presos e todo o imenso tesouro acumulado no seu palácio. Ordenei que os reunissem a Farses e depositassem o tesouro na porta do grande templo do sagrado Agni. Enquanto Shair fazia isso, a falsa Mejoá foi, toda contente, me ver morrer. Mas levou um susto ao me ver saudável como antes e contente com as primeiras notícias recebidas. Mas você não estava agonizando, meu amor? Estava, minha amada, mas por um milagre divino me restabeleci de um momento para outro. Vamos até a porta do novo templo, minha amada, que vou depositar em sua entrada uma oferenda ao sagrado Agni. Fico feliz com sua recuperação, meu amado. Eu o verei mais tarde no palácio. Sua voz estava por um fio. Sua cor ficou mais negra que o ônix. Irá comigo, minha amada, pois como nós dois quebramos o juramento que havíamos feito ao sagrado Agni, eu pedi a ele que perdoasse a nós dois. Mas foi você quem me forçou a ter aquela relação. Isto não importa, pois você devia ter me impedido. Terá que fazer uma oferenda a ele. O que tenho de oferecer? Você tem aí um belo diamante. Leve-o como oferenda para que ele aumente o tesouro do templo. Então vamos logo, meu amado. O príncipe Farses está impaciente para partir e acho que ficará contente em vê-lo restabelecido. Eles partirão hoje mesmo. Então acompanhe-me, minha princesa, pois não quero reter por muito tempo o príncipe Farses no reino da coroa de diamante. O que irá oferecer ao senhor do seu destino, Sikhan? Alguns tesouros, minha amada. É o mínimo que posso fazer por um senhor tão generoso como o senhor Agni, o sagrado fogo divino. Eu apanhei uma bandeja com 3 objetos cobertos com panos brancos e a conduzi até o templo por uma passagem que unia ao alojamento dos sábios. Quando saímos ao pátio imenso, ela assustou-se com o que viu.
O que é isso, meu rei? Uma surpresa, minha amada. Vai se tornar rainha hoje. Olhe lá adiante, Farses e todos os dirigentes de seu reino. Pena em que seu pai não pudesse ter vindo. Você preparou tudo isto em segredo, meu amado? Sim, minha amada. Quero que assuma o seu trono em grande estilo e sob as vistas dos soldados que guardam o palácio da coroa de diamante. Estou tão feliz, meu amado. Então beije-me, minha amada. Quero um longo beijo diante dos nossos soldados. Nós já estávamos bem próximos do imenso altar preparado pelos mestres magos. Um imenso braseiro com vários metros de comprimento estendia-se à frente do altar com a pira sagrada. Assistiam à cerimônia quase todos os soldados do regimento que guardava o palácio. Os que haviam voltado com os prisioneiros eram os 5.000 que o haviam enviado para a luta. Farses estava furioso, mas continha-se, pois um soldado postado atrás dele mantinha um punhal apontado nas suas costas na altura do coração. Eis o pequeno tesouro que vou oferecer ao sagrado Agni, minha amada. Farses, ao ouvir isto, gritou. É o meu tesouro que está oferecendo ao seu maldito Deus, seu canalha. Eu sou o canalha, Farses. Quem queria matar quem nesta história toda? Mejoá, sua maldita. Você me traiu o tempo todo com Sicã. Ela, como uma tola, defendeu-se toda embaraçada. Eu não o traí, Farses. Deve ser um grande engano de sua parte. Alguém que não o traiu. Como não foi você ser a única que conhecia os meus planos e a localização do meu exército que já não existe mais. Nada mais existe, sua maldita. Meu reino foi destruído e tomado. Olhe minha coroa depositada sobre o altar do deus de Sicã. Só então ela percebeu-se do que realmente havia acontecido e soltou um grito horrível. Só a muito custo 2 fortíssimos soldados a subjugaram, pois ela tentava fugir. O silêncio era impressionante. Não se ouvia outra coisa senão os gritos da falsa Mejoá. Os magos sacerdotes, um a um, caminharam sobre o braseiro e foram prostrar-se diante do altar com a pira ardente. Iria começar a consagração do templo ao sagrado Agni. Após eles realizarem as preces rituais, eu despi meus calçados e minha túnica e ajoelhei-me diante do braseiro, onde fiz minhas orações. Eu as realizava desde a infância e me sentia tomado por uma força muito poderosa quando orava, mas desta vez eu me senti envolvido por uma chama que abrasava todo o meu ser. Levantei-me e caminhei sobre as brasas como haviam feito os magos sacerdotes. Quando cheguei diante do altar, ajoelhei-me e clamei pelo sagrado Agni. Após ter feito nova prece, virei-me para o sacerdote-chefe e perguntei-lhe: Amado mestre, o que devo fazer para destruir o espírito que habita o corpo da princesa Mejoá? Irá consagrar no fogo sagrado estes 7 colares, cada um feito de um cristal com uma das cores sagradas. Cada cor simboliza uma das 7 forças do sagrado Agni, e sua ação sobre o ser humano. Após consagrá-los no fogo, irá voltar sobre o braseiro e colocá-los por sobre a cabeça do espírito das trevas que habita um corpo que não lhe pertence. Ao fazer isto, ele será destruído para sempre. Nem às trevas ele retornará, já que o fogo divino o consumirá. Neste momento o espírito de Mejoá voltará ao corpo dela, pois nós já o libertamos do local onde estava aprisionado. Mas ela também era uma feiticeira, amado mestre. Não vou querer como esposa alguém que me enganou por tanto tempo. Se nada disso tivesse acontecido, eu também iria habitar nas trevas, ainda em vida. Você decide o que fazer, amado filho do fogo sagrado. Sua conduta posterior dependerá do juízo que me tira agora. Dê-me os colares para que eu os consagre, amado mestre. Terá de levá-los ao interior das chamas um a um e consagrá-los. Quer que eu faça isto, amado filho do fogo? Não, amado mestre. O Senhor do fogo sagrado me reconhecerá como seu servo leal e os consagrará com sua chama imortal. Então vamos começar.
Um a um, eu os levei ao interior da pira ardente e os consagrei no meio das chamas intensas. O sétimo, de cor cristalina, eu o levei ao fogo por mais tempo que os outros. Eu não senti as chamas me queimarem, mas sim aumentarem o poder do meu ser imortal.